Olá pessoal, como prometido, estamos aqui hoje para falar sobre o assunto adolescência, né? Características da adolescência. Esse foi um assunto muito cogitado durante a semana aí, e eu disse a vocês nas minhas lives lá no Insta, também no Face, a respeito de que ia falar de uma característica dos adolescentes que todos os adultos deveriam ter. E vamos lá. O adolescente, ele não aceita um comportamento contraditório, ou seja, ele não aceita você falar uma coisa e fazer outra. Ele não é hipócrita. O adolescente não é hipócrita. E alguns adultos deveriam copiar isso, tá? Nem todos, tem muita gente boa por aí, muita gente muito coerente no comportamento, mas o adolescente, ele é direto, ele não concorda com hipocrisia, ele quer ver em você o mesmo que você fala. Então, se ele quer ver, ele também pode ser cobrado nesse assunto. De uma maneira sutil, de uma maneira a despertar nele também, se você perceber, claro, esse comportamento nele, de uma maneira sutil pode cobrá-lo, porque é uma coisa que ele automaticamente vai cobrar dos adultos aí, esse comportamento de acordo com o que fala. Essa é uma característica boa dos adolescentes que eu queria ressaltar. Mas vamos lá falar sobre outras características que são importantes. Vou começar por uma que é bem marcante, que é a transição de fase. Ele não é mais criança e ele adora esse fato de não ser criança, ele gosta disso, mas também ainda não é um jovem, né? Ele não está na fase de tomar as decisões, e isso incomoda. O fato de não ser criança, ele o adora, gosta demais dessa deixada, desse abandono dessa fase aí de não ser criança. Agora alguns confundem, os pais confundem nesse sentido, falam assim, não é mais meu bebê, não é mais minha criancinha, então não precisa mais de atenção, não precisa mais de carinho, não precisa mais de abraço, de afeto, de momentos em família. A gente vai ver lá na frente uma situação no que diz respeito a isso, mas não é porque ele às vezes até manifesta que não quer essa atenção que você tem que deixar de dar, não, tá? Porque intimamente ele sente falta, tá? Nos consultórios aí dos psicólogos está cheio de crianças dizendo que sentem falta dos pais, que trabalham muito, que os deixam. Já falei no meu vídeo lá, né, sinais de depressão na adolescência, dessa sensação de abandono que eles têm. Tá joia? Então assim, ele não é mais criança, também não é um jovem, e essa transição o acaba aborrecendo, porque muita ansiedade para chegar na fase jovem e tomar as decisões que ele ainda não pode tomar na adolescência. Ele vê um universo à sua frente, cheio de decisões para tomar, né? Com toda a mudança de hormônio, com toda a expectativa do futuro, com a expectativa profissional que se coloca nele, mas ele ainda não pode tomar essas decisões. Então ele não é mais criança, mas também não é um jovem. Não é uma pessoa nem física e nem socialmente permitida, né, tomar essas decisões. Isso incomoda. Essa transição para o adolescente, ele fala, quem eu sou? Eu não sou ninguém? Não tenho mais o afeto dos meus pais, aquele carinho, aquela coisa gostosa, mas também não posso seguir minha vida. E essa é uma característica marcante da adolescência. Uma outra situação que todos nós conhecemos, mas é bom ressaltar aqui, é a questão hormonal. O que acontece? Mudança de voz, crescimento de pelos, no caso das meninas, o crescimento dos seios, a descoberta da sexualidade por meio dos adolescentes. Presta atenção numa coisa, essa descoberta da sexualidade vai torná-lo um pouco mais ansioso por mais descobertas nesse campo, mas também muito reservado, e às vezes a família não entende, quer invadir o espaço, não quer permitir algumas situações que o adolescente precisa ficar sozinho, precisa se conhecer, e nesse caso há de se ter cuidado. Pode-se conversar abertamente? Deve-se conversar abertamente, e a gente vai falar um pouco mais ali na frente. Antes de falar a respeito disso, quero colocar uma outra situação que é bem peculiar da adolescência.
O adolescente gosta de estar em grupos e esse grupo não é mais a família. Ou Anderson, não é mais a família. São grupos identificados por linguagem, por músicas, por vestimentas, tá? E aí muitas vezes os pais não entendem porque é tudo muito novo e ele está descobrindo tudo muito rápido, né? Fisicamente, socialmente, né? Culturalmente, são descobertas que vêm a modificar o universo dele. E aí ele tem aqueles grupos, adolescentes têm seus grupos, não só grupos, mas eles têm também suas referências sociais, suas referências na música, suas referências nos esportes, e ele tem ali alguns comportamentos que tornam essa identidade de grupos bem marcante. Mas e o que a família faz nesse sentido? Não adianta criticar, não adianta impor, tá? Não adianta impor seu universo ao adolescente porque não vai resolver. Nesse momento é necessário ter muito respeito às decisões, participação, sim, os pais podem participar, podem, eles aceitam os adultos, dependendo da maneira com que se chega a eles aceitam muito, né? Eu trabalhei com um grupo de adolescentes onde nós falávamos sobre sexualidade, sobre futuro, sobre sonhos, sobre namoro, sobre todas as questões, e ali nós batíamos muito, o bate-bola ali, a troca de informações era muito bacana e a gente via neles justamente essa necessidade. Então assim, dá para entrar, o pai e a mãe, dá para conversar sobre esses assuntos com seu filho adolescente? Com certeza, basta que ele se sinta respeitado, tá? Se ele se sentir respeitado por você, pai e mãe, você consegue justamente não só adentrar no universo dele, mas também orientá-lo, né? Sem imposição, você consegue orientá-lo sobre várias situações, sobre vários temas. Usa a sua experiência, pode usar os seus erros do passado, pode usar os seus acertos também, e para poder orientar seu filho adolescente aí. Essa amizade entre você e seu filho adolescente só depende de você, só depende do respeito. Seja firme quando precisar ser firme, mas respeite, tenha sensibilidade para aquele momento, porque a mudança nesse período é o que mais está, né? É o fator marcante aí, a mudança. Então toda mudança traz com ela uma série de decisões e uma série de comportamentos que devem ser bem trabalhados, tá bom? Então a gente fica aí, é bem possível que a gente fale mais uma vez sobre adolescentes, porque o tema é vasto, não quero tomar muito tempo de vocês aqui, mas antes de terminar quero agradecer a todos que estão participando aí das nossas conversas, os que estão contribuindo para os temas, os que estão comentando. Muitos amigos têm participado, comentado e divulgado nossos vídeos aí. Segue lá no canal Filhos Preparados, que nós estamos aí para ajudar, tá? É uma sociedade que precisa de ajuda, que precisa de informação, e esse é o nosso intuito. Obrigado por contribuir com o nosso canal. Um grande abraço.